Oi, quarto ano! Mais uma vez estamos aqui para iniciar as nossas aulas de história essa semana. Hoje a gente começa a unidade 2 do livro 1. No capítulo nós temos aí produtos valiosos. Aí você se pergunta, nossa, produtos valiosos? Quais seriam esses produtos valiosos? Pois bem, vou te dizer, meu jovem. Naquela época, essa época que eu tô dizendo é antes da chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá? Países como Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, eles tinham uma outra noção do que era valioso. E óbvio, isso realmente era valioso, valia muito dinheiro. Quem mais tivesse esses produtos, mais rico seria. Aí você se pergunta, nossa, que produtos eram esses então? Ah, jovem, são esses aqui, são as especiarias. Vocês já ouviram falar? As especiarias são temperos que a gente usa no nosso dia a dia. Você tá aí na sua casa, você vai lá na sua cozinha, tem aquele potinho do tempero, da canela, da noz moscada, do cravo, tudo isso era considerado especiaria e valia muito dinheiro na Europa, assim, muito mesmo. Óbvio que pra gente hoje é só mais um temperinho. Para eles, não, para os europeus, não. Eu vou mostrar para vocês o porquê que esses produtos valiam tanto naquela época. Vou colocar aqui um mapinha. Bom, esse mapa, ele traz aí algumas viagens, algumas rotas que as navegações portuguesas faziam. Então, presta atenção, jovem. A Europa, deixa eu até mudar de cor aqui para ficar bonitinho. A Europa, tá aqui, ó. Nós temos Portugal, Espanha, ó, a Itália aqui, ó, que bonitinho, certo? Nessa região, eles não tinham essas especiarias. O que eles tinham que fazer então? Eles tinham que encontrar maneiras de chegar nessa região aqui das Índias. Sim, essa região se chamava Índias. Hoje temos o país Índia, tá? Não confundam. É que hoje as coisas mudaram, certo? Quando a gente pensa aí nessas especiarias, o que acontece? Por que na Europa por que na Europa eles conseguiam muito dinheiro? Porque essas especiarias não ficavam na Europa. Não tinha como você encontrar essas especiarias na Europa. As pessoas precisavam ir até a região das Índias. Aí você vai pensar, falar assim: "Ah, tia Carol, então tranquilo, né? Os caritas saíam daqui, ó, chegavam aqui, pegavam as especiarias, voltavam para a Europa, tudo lindo, maravilhoso". Não, jovem, não era bem assim. Por quê? Vocês estão vendo essa região aqui, ó, Arábia? Os povos árabes controlavam todo mundo que passava de um lado para o outro aqui. Então, você sair da Europa, tentar buscar especiarias por terra, era muito difícil. Os portugueses, que não eram bobos nem nada, pensaram o seguinte: se a gente não pode ir por terra, vamos por mar. Aí que surge esse processo das grandes navegações. Os dois primeiros países que foram os pioneiros, os caras que, tipo, na frente de todos os outros, Portugal e Espanha, certo? O que os portugueses fizeram? Eles começaram a fazer rotas pelo mar para chegar aqui na região das Índias. Facilidade, ninguém controlava nada, não precisava pagar nenhum pedágio para nenhum outro povo, ninguém ia atacar no mar, então para eles estava tudo tranquilo. No começo, eles iam lá buscar só especiarias. Só que, como vocês podem ver, eu tenho aqui ó, na legendinha outros interesses. Só que a gente vai estudar mais pra frente, tá? Fiquem tranquilos. Quando eu falo aqui no ouro, escravos, né? A gente vai estudar quando os portugueses chegam no continente africano e fazem dessa população prisioneira e escrava e traz para o Brasil. Mas isso é um pouquinho mais para frente. Então, só para vocês entenderem, quando eu falo de especiarias, eu estou falando de condimentos, de temperos que a gente tem hoje em casa, que custam super barato. Só que, como na Europa não era produzido nenhum tipo de especiaria, eles tinham que ir para a região das Índias buscar. Levavam de volta e vendiam, comercializavam na Europa. Então, quem tivesse mais especiarias ganhava mais dinheiro, ficava mais rico. Esse é o grande lance da compra e venda de especiarias, certo? Vou voltar lá no livro com vocês. Então, aqui ele fala exatamente isso, né? Da importância que essas especiarias tiveram para o desenvolvimento dos países da Europa.
Nós temos essa imagem, olha isso, é um local, essa botica é um local onde vendia remédio. Aí eu fico imaginando, se eu fosse comprar um remédio com essa pessoa, eu ficaria mais doente, porque olha a cara dela, Jesus. Bom, seguindo aqui o nosso conteúdo. Lá no capítulo 2, navegar em busca de riquezas. Lembra que eu falei para vocês que os portugueses, os espanhóis, italianos, eles iam em busca de especiarias, certo? Só que eles perceberam o quê? Que não tinham só especiarias por todo esse percurso que eles andavam, por essas rotas comerciais. Eles perceberam que lá eles encontravam ouro, sim, meu jovem, ouro e pedras preciosas. Então começou uma disputa entre alguns países da Europa. Vamos ver quem consegue chegar lá primeiro, quem consegue explorar primeiro, quem fica rico primeiro. Era nessa pegada o negócio. Só que, para você iniciar esse processo das grandes navegações, não era fácil. Os portugueses, eles foram os primeiros a construir esse tipo de embarcação, onde essa embarcação, ela conseguia fazer viagens longas, conseguia levar muita gente, e existia uma técnica na própria construção. Portugal foi o primeiro país que criou uma escola para navegação, localização e elaboração de mapas. A gente não, né? O nome da escola é a Escola de Sagres. Você encontra até hoje lá em Portugal estudos e o local onde ficava essa escola. Então, para você iniciar esse processo das grandes navegações, né, fazer essas rotas pelo mar, você precisava estudar antes. Então, o principal meio de transporte deles deixava de ser a carroça, o cavalo, que era por terra, começou a ser pela caravela. Só que não basta o Caritia chegar lá e falar, beleza, construí minha caravela, agora eu vou pro oceano, lindo, maravilhoso, vou chegar lá nas Índias. Não. Ele precisava o quê? Se localizar. Aí, meu jovem, nós temos aqui uma grande invenção, que hoje temos ela no celular. É só você clicar lá no aplicativo, ela abre. Naquela época era assim. Os chineses, sim, jovem, os chineses, eles inventaram tanta coisa. Foram eles que inventaram a bússola, principal instrumento de localização de todo o período das grandes navegações. A bússola, ela sempre aponta para o norte magnético da Terra. Por isso que fica aquela agulhinha tremendo às vezes, né? Porque você tem o polo norte, né? Norte-norte normal, e o polo norte magnético da Terra, para onde que essa agulha vai ser apontada, certo? Grande instrumento de navegação. Isso facilitou muito a localização deles pelo mar. Porque imagina, você tá lá em alto mar, direita, esquerda, não adianta nada, né? Um outro instrumento de localização é o astrolábio. Você consegue se localizar pelos astros. Olha como os caras eram muito inteligentes. Porque imagina, se alguém me dá um negócio desse hoje e fala assim, olha, se localiza pelos astros, eu vou falar, vou me localizar. Não, então, era super difícil. Para eles conseguirem desbravar todo o Oceano Atlântico, pegava a parte do Oceano Índico, era muito difícil, era tudo muito novo para eles, né? Então, imagina só como que foi desafiador. Hoje a gente tem tudo de mão beijada, né? Foi o que eu falei. Eu quero uma bússola, eu ligo lá no meu celular, aperto o aplicativo, beleza. Eu quero viajar, eu vou de avião, tranquilo. Claro, nem sempre tudo foi, né, lindo, maravilhoso. Os homens que participavam desse processo aí das grandes navegações, eles também tinham medo, porque muitos não tinham experiência nenhuma. Imagina, seu amigo te chama, vamos viajar e fazer um esquema legal, tal. Aí você fala, vamos. Aí ele te chama para uma expedição, assim, que podia durar 2 meses, você não sabia se ia voltar ou não. E fora que eles não conheciam nada do oceano. Então, eles tinham medos reais, medos imaginários, que a gente vai ver no próximo vídeo. Mas só para adiantar aqui, né? Eles tinham medo, por exemplo, que peixes ou monstros gigantes iam comer as caravelas, eles iam morrer. Mas também tinha medo real de uma tempestade, né? De passar fome. Então, tudo isso era muito novo
para aquele momento, imagina, nós estamos no século 21, tudo isso aconteceu no século 15. É muito tempo atrás. Para a história, né, e para todo o desenvolvimento tecnológico que a gente tem até hoje, foi uma baita inovação. Então, assim, quando a gente pensa nesse termo, grandes navegações, Portugal e Espanha foram os pioneiros, foram os primeiros que decidiram desbravar o Oceano Atlântico, certo? Qual que era o interesse deles? Riqueza. Eles queriam especiarias, pedras preciosas, ouro e depois escravos. Só que isso é para nossa próxima aula. Tá bom, jovens? Até mais.